Desenvolver a mediunidade sozinho. Você já pensou sobre isso? Como é que eu faço isso em casa? Eu não quero me associar a religiões, eu já entendi que a mediunidade é uma coisa humana, é nossa percepção, mas eu não quero ter que ir em algum lugar. Como é que se desenvolve isso sozinho e quais são os perigos ou outros aspectos até positivos que você pode ter com isso? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo, atendo pessoas clinicamente, presencialmente e online que passam por diversas situações não comuns para nós, né, como ansiedade, pânico, medo de falar em público, essas coisas todas, desenvolvimento até profissional ou esportivo, mas atendemos principalmente pessoas com problemas em relação à atividade paranormal em suas vidas. O que é essa atividade? São fenômenos como passar por casos de telepatia, de clarividência, né, de pré-cognição, sonhos com o futuro, experiências fora do corpo, ou você que também tem mediunidade, vê espíritos, sente, ouve, e você quer entender como isso funciona. Às vezes isso parece que está atrapalhando a sua vida, parece até que a mediunidade é uma coisa que bloqueia a tua vida e é um freio de mão, mas na verdade, ela está aí como um fator de evolução para você. Você só não aprendeu a lidar com ela. Então vamos entrar no assunto e entender como é que é esse desenvolvimento, principalmente você que quer buscar entender. Eu sei que existem muitas problemáticas em relação a desenvolver a mediunidade. É uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é uma coisa que você pode fazer por curiosidade. Realmente, se você tem esse indicativo, você vê visões, vultos, sente energias, coisas do tipo, passa por esses tipos de experiências, são fortes indicativos de mediunidade. Muito bem. Algumas pessoas não têm perto da sua casa ou na sua cidade lugares religiosos, que podem ser centros espíritas, centros de umbanda ou de qualquer outra religião que tem esse atributo da mediunidade envolvido, e aí elas não sabem o que fazer. Às vezes moram em cidades, você que está assistindo o vídeo no Brasil está pensando assim, mas aqui no Brasil é fácil achar. Às vezes a pessoa mora na Suécia, mora na Alemanha, mora, sei lá, no Japão, na Austrália, e em cidades que não é comum. Claro, em cidades que têm concentrações de brasileiros, os próprios brasileiros vão se organizando, e existe sim muitos centros espíritas por aí fora do Brasil. Mas existe aquela pessoa que mesmo tendo perto, ela não quer, porque para ela passou por situações na vida que o envolvimento com a religião não foi positivo, ou ela já esteve em um centro onde se trabalha com a mediunidade e não teve uma boa experiência por recepção naquele lugar, a compreensão das pessoas, acolhimento, a falta de conhecimento no lugar, uma série de situações. E é natural acontecer, pois afinal de contas, em lugares mesmo religiosos, às vezes a pessoa vai lá pensando que vai encontrar um céu, pessoas extremamente evoluídas e perfeitas. Não, são pessoas humanas como nós, tentando entender a vida, tentando melhorar. Muito bem, vamos entrar agora no principal que você quer saber, que é desenvolver. Como é que você faz isso de uma forma tranquila? Primeiro vamos dividir os assuntos. Nós temos que entender como você quer desenvolver. Você quer ser aquele médium que incorpora espírito? E é isso que você quer desenvolver? Ou você quer psicografar? Muito bem, já vamos separar essas duas coisas, incorporar e psicografar. E ainda tem uma outra classe que nós já vamos falar. Se você quer desenvolver mediunidade para incorporar, eu pergunto para você, para que você quer incorporar espíritos em casa? Com que função? Qual é o objetivo disso? Porque os espíritos do outro lado não estão aí para nos servir, para serem uma espécie de informantes, ou sei lá, professores, pais, oráculos. Não, eles não têm essa função. Não tem. E se tem uma coisa que eu poderia dizer para você que é perigosa, é você tentar desenvolver mediunidade de psicofonia, que é a incorporação, no seu lar, na sua casa. Por quê? Para isso precisa de suporte, precisa de alguém para te ajudar, precisa de alguém para te guiar,
nesse assunto e instruir de uma forma muito direta, muito tranquila e em qualquer tipo de experimento estar presente ao seu lado. Porque realmente é uma coisa séria. Nós estamos falando de uma interação mental onde uma outra entidade, uma outra pessoa, quando a gente fala entidade parece um negócio misterioso, uma outra pessoa, né, vai interagir dentro da sua mente e você também vai interagir dentro da mente do espírito. Não se trata de uma dominação, uma possessão, coisa assim, mas então você precisa do suporte, porque você pode, por experiência, ser totalmente dominado, por inexperiência, quer dizer, né? Por inexperiência, não conseguir retomar a sua consciência. Vai ficar assim para sempre? Não. Uma hora o elo corta. Tá? Então, não experimente isso sozinho, porque você pode passar por experiências muito negativas e não querer mais de jeito nenhum pensar em desenvolver mediunidade. Psicografia é possível? Dá. Mas você precisa ter muita tranquilidade, paciência e primeiro aprender sobre o assunto para começar a fazer. Nós temos no nosso grupo de desenvolvimento psíquico, que é a nossa mentoria, às quintas-feiras à noite, nós explicamos sobre isso também, nós ensinamos sobre psicografia, falamos sobre incorporação, falamos sobre desenvolver telepatia, clarividência, coisa do tipo. É uma sala de aula ao vivo, onde você fica falando comigo, online, com toda uma turma onde pessoas que têm as mesmas capacidades. Você pode se inscrever no nosso site, desenvolvimentopsiquico.com.br. Muito bem. A incorporação, aconselho você, quer desenvolver mesmo? Muito bem, é isso que você quer? Você quer ajudar as pessoas com isso? Então vá para um centro espírita, vá para um centro de umbanda ou outra classe de religião que usa mediunidade. Agora, e o que mais eu posso fazer em casa? Aquela classe que eu não falei para você. Existem pessoas que elas nem têm essa capacidade direta, assim, ostensiva de incorporação. Ou elas até têm, mas elas não querem ser um médium de incorporação. Ah, mas Anderson, não dizem que tem uma missão? Nem sempre, a capacidade só está lá. Não significa que você tem que se tornar um médium espírita, um médium bandista, ou do candomblé, ou de qualquer outra classe religiosa. É uma capacidade humana que está em você. Muito bem. Tendo ou não tendo estas capacidades de comunicação ostensiva, como a incorporação e a psicografia, você pode querer desenvolver para entender no seu dia a dia como são as interações com as energias à sua volta. Porque existem sofrimentos na captação dessas energias e crenças onde as pessoas acreditam que elas estão absorvendo a energia dos outros, que aí elas passam mal, ficam com dor de cabeça, enjoo, sentem pressões na nuca, coisas do tipo. E aí o que você vai ter que fazer para desenvolver em casa? Agora sim, a cereja do bolo. Primeiro, você vai ter que desenvolver autoconhecimento. Então você vai ter que sim ler muitos livros sobre autoconhecimento, sobre psicologia, né? Então leia livros que até os de autoajuda também eles trazem autoconhecimento, certo? Para você entender como você reage às coisas. Para que, Anderson? Vou virar um especialista em psicologia ou na mente? Não, meu amigo, você precisa entender como funciona a sua mente para você entender as suas reações. O que te prejudica no dia a dia? Não são as reações que você tem, as ações provindas da espiritualidade? Então você precisa aprender a ter controle sobre as suas reações. Então essa é a segunda parte, é o autoconhecimento, então o autocontrole. Com autoconhecimento você vai colecionar. Uma dica, vou dar uma dica da mentoria lá de quinta-feira para você, ou que está no nosso e-book, que você pode visitar no site vivenciaextrasensorial.com.br. Lá você pode adquirir o e-book. Ou a mentoria às quintas-feiras ao vivo comigo, sala de aula e além do curso junto, com aulas gravadas, desenvolvimentopsiquico.com.br. Você pode colecionar as reações, sim, fazer uma coleção de reações. Olha, quando eu sinto raiva, geralmente eu tenho tais tipos de pensamentos. Ou são tais tipos de palavras e coisas que me falam, que me provocam raiva. Até que você vai chegar no momento, eu estou dando um exemplo, a raiva. Como naquele filme, né, das emoções, né? Aquele filme das emoções. Então, você vai colecionar essas suas emoções, qual reação você teve e de repente você vai identificar, opa, esta aqui, quando eu tive nesse dia, fiquei com raiva ou fiquei triste, né?
eu tive um pensamento diferente, ou eu não estava naquela mesma condição comum. Aí você vai começar a entender quando são espíritos e quando é só você tendo raiva, certo? E aí, leitura, meus amigos, muita leitura de diversos assuntos mais técnicos, mais especializados, seja a leitura do espiritismo, né, da doutrina espírita, seja a leitura sobre a parapsicologia, fenômenos paranormais, para você entender as interações em uma visão extremamente científica. E também você tem que desenvolver, repito, principalmente o autoconhecimento, tá? E aí você vai agir da forma que você quiser, entendendo suas reações, você vai se sentir livre, você vai se sentir uma pessoa solta. Nós temos aí centenas, pode-se dizer milhares de pessoas que dão exemplos aí, que assistem os nossos vídeos desde 2017, quando a gente começou com o canal, e as pessoas relatam a sua melhora dia a dia e como no passar dos anos já são muito diferentes. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo realmente. E se você quiser, Anderson, eu não quero mentoria nem quero ler, eu gostaria de uma consulta com você. Eu queria falar com você diretamente para explicar as minhas sensações, o que eu passo e como eu posso melhorar. Você tem práticas? Você trata terapeuticamente? Sim. Você entra no site andersongomes.net e aí você, acessando esse site, você marca uma consulta comigo e aí nós vamos falar bastante sobre a sua vida, sobre o que você sente, a sua história, entender como acontece, porque existem métodos científicos para entender o paranormal em você. E aí você vai ver que melhora rapidamente. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.